Nesta edição de março, que remete a Marte, o deus da guerra, a gente só poderia abordar o universo masculino e, mais do que isso, relembrar os elementos viris e militares próprios à cultura ocidental. Para a gente falar sobre três figuras absolutamente essenciais desse universo, o guerreiro, o orador e o sacerdote, eu tenho a imensa alegria de entrevistar para essa edição o Rodrigo Neimayer dos Santos, que tem aí um extenso trabalho, né, que é fruto de uma vida de estudos realmente louvável. Queria aproveitar a oportunidade dele estar com a gente nesse mês para registrar o meu mais profundo elogio ao trabalho que o Instituto Hugo de São Vítor vem fazendo por meio de palestras, editora e uma série de outras iniciativas. E, em primeiro lugar, agradecer aí você, Rodrigo, por você ter aceitado conceder essa entrevista para nós. Sim. Então, eu só posso agradecer também, Bruna, porque é uma oportunidade incrível, né, poder conversar contigo, conversar com o teu público, né? Você deve estar reparando que eu sou porto-alegrense, sou gaúcho, né? Então, meu sotaque até é bem pronunciado, assim, certo? E até falar um pouquinho dessa trajetória do Instituto, né? Eu sou professor, né? Eu sou licenciado e bacharel em História, e desde o período da faculdade vem inquietações de um aprofundamento numa cultura clássica, numa cultura, como é que a gente poderia falar, né? Na educação clássica em si, e sobretudo nas artes liberais, nos aprendizados necessários para que sejamos pessoas capazes de tomarmos decisões livres e responsáveis, né? E isso envolve a integralidade do que a gente é, mesmo aquilo que somos, sobretudo como pessoas. Isso envolve uma antropologia, isso envolve uma visão de ser humano. E eu acho que é justamente onde tem dado uma grande lacuna. A lacuna está nisso. A visão do homem hoje em dia é muito deficitária. E aí, nessa minha trajetória, mais ou menos, há um pouco menos de 10 anos atrás, encontrei outros amigos, né? Vários deles são conhecidos. Eu acho que um dos mais conhecidos é o professor Clístenes Hafner Fernandes, né? Muitos conhecem como Magister Clístenes, que junto começamos um grupo de estudos, um grupo que queria aprofundar, né, essa formação que nós percebemos que não íamos receber de meios formais de ensino. Seja a escola, que nós já não havíamos recebido isso, mesmo na universidade. E esses grupos de estudos acabaram se cada vez amadurecendo mais, até que nós chegamos num ponto. Lá estava conosco, por exemplo, alguns talvez conheçam a Editora Concreta, né? Tem o Renan dos Santos, então, que é a pessoa que também era um dos que estavam lá conosco, tanto outros amigos aí que hoje em dia talvez não estejam mais trabalhando tão na linha de frente, aparecendo, fazendo palestras, dando formação, mas que estavam, inclusive quem quiser ver esse pessoal falando, no primeiro Congresso de Artes Liberais, né, da Confraria de Artes Liberais. Então, esse primeiro congresso foi fruto disso, foi fruto de a gente perceber que a gente já podia tentar passar para as pessoas, né, o que nós estávamos aprendendo junto. Isso envolvia latim, envolvia elementos de história, envolvia, né, a leitura de textos de filosofia. Né, ensino das línguas antigas, né, das línguas clássicas. Exato, os rudimentos disso, né? Já com o método famoso, acredito que bem conhecido, do Hans Herber, que é o Língua Latina para ser Ilustrata, né? Que hoje o Instituto Hugo de São Vítor, né, veicula, comercializa com exclusividade no Brasil, pelo menos a edição, que é do Instituto Vivarinho Novo, né? E aí, então, ajudei a começar o Instituto Hugo de São Vítor, né? E sou professor em algumas frentes e aluno em outras. Né? Que ótimo! Nessa ideia, né, seguindo esse mote de Hugo de São Vítor, de aprender com todos que têm algo para ensinar. Então, não existe, não, aprendi tudo já. Não, eu realmente tenho um pensamento... ninguém tem como aprender tudo de uma patada só. Não existe isso, né? Exato. Então, é um grande privilégio estar com os guris, né? E desde lá, eu fui professor na rede pública durante 5 anos, e há mais ou menos uns 2 anos e meio, vislumbrei uma vocação ao sacerdócio, e hoje estou no seminário, né, na Arquidiocese de Porto Alegre. Né? Então, hoje sou seminarista, né, ainda que também colabore, né, com o Instituto de São Vítor. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Continuo meus estudos aí, mas hoje estudo para ser padre, né?
Uhum. Mas você é muito jovem, né, Rodrigo? Considerando, quando a gente assiste suas palestras, Uhum. você tem um conhecimento muito amplo. Então, assim, você Sim. provavelmente estuda há muito tempo. Quando, com que idade você começou a estudar, né? Há quanto tempo você pode dizer que você tem uma vida um compromisso com a vida intelectual sério? Olha, compromisso com a vida intelectual séria, eu acredito que essa ficha caiu para mim quando eu entrei na universidade. Uhum, Talvez fiz um curso muito grato. E aqui eu não faço diatribe da academia, uhum, né? uhum, Tive muitos bons professores. A gente sempre vai uhum, discordar de postura de um e de outro e onde não, uhum, né? Mesmo aqueles que são, vamos chamar assim, correligionários de postura pedagógica, uhum, acadêmica, uhum, filosófica, que nós temos as nossas divergências, né? uhum, Mas fiz um curso grato. Porém, como eu disse, faltava aqueles elementos, né, que alguns consideram superados, mas só vão estar superados no dia que a natureza humana for superada. Isso, é ótimo, é isso mesmo. Sabe? Então, mas e lá eu entrei com aquele desejo. Não, agora eu estou me tornando um acadêmico, eu tenho que começar a correr atrás da máquina. Porém, é Uhum, claro, isso tem um preâmbulo. Né? A minha mãe me dava livros para brincar quando era criança. Então, eu uhum, destruí vários volumes lá da casa, né? Mas eu ganhei intimidade com os livros. Então, a leitura para mim sempre foi uma coisa muito grata. Então, eu posso uhum, dizer assim que eu comecei um deslumbramento, que talvez não fosse compromisso, né, com uhum, esse patrimônio da cultura ocidental, mitos, lendas, os feitos dos grandes homens de ciência do Ocidente. Eu acho que dá para dizer uhum, que isso foi lá com meus 12 anos, uhum, né? uhum. Mas era um namoro, um Casanova ali, né? Namorando um livro, namorando outro, uma matéria e outra ali, sem decidir casar com ninguém, né? Então, E o mas tudo trabalho dentro. sério, assim, que você já Trabalho, tinha consciência. eu acho que foi dentro da universidade. Eu acho que Uhum, principalmente da uhum, metade da universidade para frente ficou muito claro com o que eu uhum, queria trabalhar. Eu acho que isso aí dá para dizer que foi lá com os meus 22, 23 anos, né? uhum, uhum, Com esse arcabouço todo, mas uhum, principalmente com a aproximação do tema cultura britânica. uhum, Né? Eu uhum, acho que uma das coisas que as pessoas têm que ter clareza é o seguinte: se você quer ter vida intelectual, mais importante, a princípio, do que o tema é a intensidade. Se você quer uhum, ganhar tônus intelectual, você quer estudar a história do aeromodelismo, estude com seriedade, com uhum, método. Pode não ser uhum. o tema mais pungente, talvez você, espero, encontre temas mais relevantes para se dedicar, mas você vai aprender a estudar e vai aprender Isso. o que custa o conhecimento. E Uhum, ali eu tive isso, fiz ali, preparei a minha monografia, né, que foi sobre a questão da formação, da identidade do inglês como inglês, né, uhum. e a identidade com o rei e tudo mais, a partir da análise da obra do Geoffrey Chaucer, que é os Hum, Contos de Cantuária. Então ali eu tive que entrar de cabeça, não dava mais para simplesmente, né, lidar com como se fosse um diletante. Eu tive que uhum, entender um pouco da língua inglesa medieval, tive que uhum, estudar com publicidade história da Inglaterra, tive que, né, me aprofundar as referências do Chaucer. Porque o Chaucer uhum. está num mundo medieval que tem todas aquelas referências que nós perdemos. Então, ali, Isso. exato. Então, ali eu acho que foi um momento em que realmente, lá pelos meus 23 anos, 22, 23, foi ali que a coisa começou a realmente a custar, né? Que o compromisso custa. Bom, então, como a gente está aqui no mês de Marte, por isso a gente quer fazer Uhum. esse tributo ao universo masculino, eu acho que não dá para começar falando de algo em literatura no seu mero, né? E todos aqueles Aham. heróis, todos aqueles arquétipos que estão presentes Uhum. na poesia homérica, né? Claro. Enfim, e é engraçado porque o Homero, eu percebo que a gente tem cada vez mais traduções e o Homero não perde prestígio nem para o politicamente correto e nem para esse bando de Uhum. maluco aí do pessoal da sociologia da cultura que quer enfiar o conceito de patriarcado em tudo. O Homero não consegue ser derrubado por ninguém. O homem é o colosso. E eu queria que você começasse falando, né? Por que esses arquétipos eles atravessam os séculos, né? Mas Uhum. permanecem vivos, aqueles arquétipos que estão ali na poesia homérica, nas duas epopeias. Como é que por que é que eles atravessam os séculos, ainda que sob outras formas, né, com adaptações, né? Você tem a essência de cada personagem ali da Ilíada ou da Odisseia, ainda que essa essência seja transposta a um outro tipo de personagem, por, por que é que eles realmente são perenes na cultura? Olha, eu diria assim, Bruna, é muito importante entender uma coisa. Nós Hum, estamos, né, num período, né, onde nós já tivemos o racionalismo, o idealismo alemão e assim uhum, vai outras reflexões.
que nos empurram para uma visão excessivamente idealista da realidade, né? E eu parto de uma outra premissa. A minha premissa é deste realismo que nós vislumbramos de maneira mais clara no Ocidente a partir de Aristóteles e que foi consagrado a novos níveis de verdade a partir de Santo Tomás e daqueles que souberam seguir não só a filosofia tomista, mas sobretudo a atitude de Tomás, que é essa submissão da nossa inteligência à estrutura da realidade que nos é dada e nós não a inventamos, nós não a construímos. E esses arquétipos, eles, na verdade, por exemplo, falando da Ilíada ou da Odisseia, falando da obra homérica, a gente tem o quê? Homero, né, ele reúne em si, ali, através desse discurso poético, na verdade, elementos de sabedoria acerca da percepção do que é o homem, né, tanto enquanto gênero, como enquanto gênero, eu falo gênero humano, quanto enquanto sexo. Né? E eu falo do sexo aqui porque o sexo é isso, ele é um dado que na personalidade atravessa a personalidade inteira. Então as coisas que eu faço como homem, eu amo como homem. E digo mais, por exemplo, a maneira de cuidar do homem é diferente da maneira de cuidar da mulher. Então, por exemplo, eu acho que quando a gente fala de paternidade, a gente está falando do jeito de cuidar do homem, porque a sua sexualidade o atravessa inteiro, né? E uma das coisas que é fundamentais entender é que todo símbolo, se ele é verdadeiro símbolo, ele se refere a uma coisa real, e ele é real. E ele tem uma dinâmica na realidade. No momento que o símbolo entra dentro do nosso universo imaginativo, ou do nosso universo interior, envolvendo nossas capacidades, né, da nossa alma, entenda, né, quem nos ouve alma da forma que entender, mas pensando no mínimo como a alma, como aquele âmbito que informa quem somos, né? Onde se radica a nossa personalidade. Quando esse símbolo entra em contato conosco, ele causa uma operação. É como se eu colocasse um código dentro, né, de um determinado sistema. Ele vai causar um efeito. E esse efeito é nos relembrar e fazer desejar um bem que é não só adquirível, que ele seja acessível, mas é um bem que nós, pela nossa natureza, deveríamos apetecer. Então, quando eu leio a Ilíada e a Odisseia, principalmente se eu sou homem, mas sendo mulher também, eu percebo, né, porque a gente também tem que ser um pouco dessa imaturidade que existe para alguns, que é achar que livro bom é o livro que eu me identifico. Ai, pelo amor de Deus! Claro que a identificação é legal, dá um quentinho no coração. Mas o sentimentalismo não é um negócio que faz a gente entender as maiores obras, né, da humanidade, talvez. Porque, por exemplo, eu preciso justamente daquilo com o qual eu não me identifico. Quando eu leio Jane Austen, eu estou tendo, né, acesso a um imaginário feminino, mesmo quando fala de homens, porque é uma autora que está me trazendo aqui. E para mim, homem, isso é muito útil. Né? Isso é muito útil para compreender melhor um aspecto da realidade. Então, assim, não tanto pela questão da identificação, que a gente já concordou aqui que não é o mais importante, né? Mas a mulher ou o homem são capazes ali de contemplar modelos de virilidade, né, que, independente se são positivos ou negativos, sobretudo eles são verdadeiros. Isso. Tá? É isso que é o ponto. Nós temos que nos questionar. Às vezes as pessoas ficam muito atentas a uma coisa. Essa ideia é de tendência progressista, essa ideia é de tendência conservadora, essa é de tendência religiosa. Ai, meu Deus. A única coisa que a gente deveria perguntar é o seguinte: essa ideia é verdadeira? Isso, exato, claro. É o que importa, né? É o que importa. E o que eu deveria perguntar diante da literatura, para saber se vale a pena o tempo que eu estou investindo num livro ou não, é perguntar o seguinte: esse símbolo é verdadeiro? Isso aqui é verossímil? Então, quando eu olho para Híbris, para esse orgulho, né, que é, na verdade, um orgulho enlouquecedor, no caso de Aquiles. Do Aquiles, sim. Exato. Ou quando eu olho para a virtude paternal de homem da cidade, homem da família e homem da civilização de Heitor, né? A gente está falando agora de Marte, por exemplo, Paris, né? Ou ainda Alexandre, que é o nome que o Príamo dá no batismo para ele, né? Batismo, na hora de dar o nome ao filho, o nome que Príamo dá a Paris é Alexandre, né? Ele é um dos exemplos mais patentes que nós temos do chamado Marte fraco. Isso, né? Nossa, ninguém quer ser o Paris, acho. Né? Exatamente.
Ninguém O que que é quer. o mar? Exato. O que que é o Marte fraco? É uma masculinidade fundamentada justamente nas desordens do masculino, Uhum, né? O uhum, hedonismo, né? A uhum. prepotência, Isso. o poder que não serve, mas que na verdade rapina para si Uhum, uhum, benefícios, né? Então, eu acho que o ponto é esse. Não se supera porque a natureza humana não muda. E ainda que a gente uhum, tenha um grande número de pessoas entorpecidas, né, pela loucura linguística, né, de uhum, politicamente corretos e outras coisas assim, sempre haverá pessoas que vão ouvir a voz da verdade, vão se revoltar contra isso. Então, assim, uhum. não tem, é insuperável porque a natureza humana é insuperável. Né? E é engraçado porque os gregos, assim, ouvir Homero fazia parte da formação do homem grego, né? Uhum. A mitologia, os arquétipos, a própria introdução ao significado do que viria a ser depois a história, né? Então, assim, Homero tinha um papel fundamental na formação do homem grego. Tudo bem, depois veio a filosofia, as coisas mudam um pouco, Uhum. mas durante muito tempo. Eu queria que você falasse, pensando em três figuras, né, que eu defino, né, como Uhum. fundamentais: o guerreiro, o orador e o sacerdote. Quando eu falo do orador, eu estou pensando em líder político. Qual que é a importância desses três modelos, digamos assim, na formação do homem grego, e o que eles teriam em comum? Olha, uma coisa que a gente tem que entender é que é fruto de uma sociedade complexa, talvez no sentido negativo da palavra, mas um tanto artificiosa, certo? Uhum. A distinção entre esses três sujeitos, tá? Ótimo, Então, perfeito. porque a ideia no mundo antigo é que eu, sendo guerreiro, fizesse matança no dia e à noite, no meio dos meus amigos, né, nas libações, depois de feito o hecatombe, pegasse as postas, né, dos touros cevados, assasse elas, e a mesma mão que conduziu, né, a espada, a lança da falange oplítica, fosse a Uhum. mesma mão que com tranquilidade pegasse a lira e fizesse, então, né, epopeia da matança feita durante o dia. Né? Uhum. Então, esse homem, ele é... E depois, em tempos de paz, né, e a oratória, poderíamos dizer que é a guerra dos tempos de paz, Uhum. certo? Ele teria que ser capaz de, na ágora, defender aquilo que ele via como o maior bem da cidade, né? Uhum. E a oposição que ele fazia, né, aos companheiros de discussão, na verdade, um serviço dele à cidade, né? Uhum. Hoje, talvez um dos únicos parlamentos, ou dos poucos que guardam isso, é o parlamento britânico, né? Uhum. Onde você tem duas bancadas, uma de frente para a outra. E esse que é os problemas, né? Você ter ali o presidencialismo nos traz um pouco essa dificuldade. Nós temos o chefe de Estado e o chefe de governo na mesma pessoa. Uhum. A maioria eleita do parlamento tem, né, propõe o nome do chefe de governo para a rainha e se torna o governo de sua majestade. Só Uhum. que aqueles que têm a minoria no parlamento, que são a oposição, mas a oposição não à sua majestade, mas são a Uhum. oposição de sua majestade. Uhum. Todos servem à rainha porque a rainha serve ao Reino Unido. Né? Exato. Todos estão ali para isso. Então, essas três figuras, né, estão ali. E aí nós podemos pensar que também nós temos, né, nós falamos aí do guerreiro, do orador, e nós temos falando também do sacerdote. Nós Uhum. temos que lembrar que todo mundo antigo, claro, sempre houve aqueles que eram, né, os homens votados pela cidade para prestarem culto aos deuses, né? Uhum. Não necessariamente por uma consagração exclusiva, às vezes sim, às vezes não, depende do contexto e do culto. Mas existe essa piedade doméstica. E dentro do mundo romano isso ainda é maior. Uhum. E o pater familias, né, ele é aquele que deve conduzir o culto dos ancestrais. Né? Ou seja, este homem que é, né, cidadão, e por isso o homem que fala na água, é também soldado, porque é um homem que tem que defender a cidade, é também sacerdote, porque conduz o culto dos antepassados dentro da sua casa e da sua família. É ele Uhum. que ensina a piedade aos seus filhos, né? Entendendo uma coisa também interessante. O templo na antiguidade não é lugar de assembleia e reunião do povo em culto. O culto acontece em outros lugares, ele é a casa do Deus. Muitas vezes não tem espaço para a figura da divindade, para o local da libação, para os sacerdotes e os auxiliares.
o povo faz o seu culto em outros locais, especialmente nas famílias. Nós temos essa realidade no mundo antigo. Claro que aqui faz uma generalização tanto grosseira. Então, é aquele ponto. Qualquer homem que hoje nos escute, ele tem que pensar que ele tem funções. E essas funções são de provedor, né? Defensor do ambiente feminino. Isso é uma coisa importante no mundo antigo. A figura da mulher está relacionada. Não é que a mulher tem que ser só isso, né? Longe. Mas se a gente vai falar, por exemplo, do filho dos deuses. Filho de Zeus manifesta geralmente o quê? Força. Mas uma filha de Zeus manifesta a beleza. A mulher pode ter muitas atitudes fortes, e inclusive em resistência e resiliência, a mulher é mais resiliente que o homem, muitas vezes, né? Porque e a Penélope é o grande exemplo disso, né? Nossa! Bruna, falaste maravilhosamente bem. A fidelidade dessa mulher, né? O mundo dela é o mundo interior. O mundo da mulher é o mundo interior. É o mundo do lar, é o mundo da família. Ela pode atuar em outros lugares, mas ali ela é insubstituível, né? E, digo mais, o mundo do homem só tem sentido por causa do mundo que ela sustenta. Esse que é o detalhe. Não vale a pena sair de casa para trabalhar todo dia, né? Se o lar que é aquecido pela esposa, né? Como a esposa pode, algumas esposas também têm que ir para a rua trabalhar, né? Mas tem um toque de mulher que é insubstituível, né? Quem está aí, quem é mais progressista, está pirando. A mulher é o pilar da família, né? E os homens que reconhecem isso entendem que é uma coisa absolutamente natural, né? Eles assumirem a tarefa primordial de trazer a comida para casa, falando assim em termos bem simples. Porque essa história, né? As mulheres, elas estão muito piradas com essa maluquice toda feminista, que na verdade distorce a realidade, né? As críticas que a gente faz a essas ideologias todas é justamente na medida em que elas recusam a verdade, não é por ser uma ideologia. Da mesma maneira, a mulher sempre vai ter essa função primordial com o lar. Então, é natural que o homem se sobrecarregue na outra frente, né? Se a gente está falando de uma aliança, né? É absolutamente natural. Exatamente. Então, quer dizer, isso aí é algo que para nós é... Bom, isso, né? Provedor, defensor, ele tem que estar no lar, isso é importante também. Um exemplo que eu trago aqui de um sujeito que é um dos maiores oradores que a Grã-Bretanha já teve, e acho que um dos maiores prosadores latinos do seu tempo, que é Thomas More, né, que foi ministro do rei Henrique VIII. E ele era o cara que, tendo uma atuação incrível na City de Londres, né, para quem não conhece a City de Londres, é na cidade de Londres, né, a parte mais antiga da cidade, onde se concentram os prédios do parlamento, o Banco da Inglaterra e outras coisas assim. E tendo essa atuação na City de Londres, uma hora o rei Henrique VIII começou a segurá-lo na capital, porque gostava da companhia dele. Né? E era um homem muito bacana, era realmente uma figura sensacional. E ele disse assim, majestade, né, daqui a pouquinho eu vou ter que me exonerar do trabalho, né, de vossa majestade, porque eu tenho que estar em casa, um homem não pode se tornar um estranho na sua família. Então também nem tenta céu, nem tenta terra, eu saio de casa, vou batalhar o suficiente para manter a ordem interna minha e do meu lar e retornar para esse lar. Porque é aí que eu formo meus filhos e a minha família e tudo mais. Né? Isso. E a obsessão do Ulisses é uma imagem maravilhosa disso, né? O cara não, ele precisa voltar para casa, né? Assim, é uma e o Telêmaco ao mesmo tempo saindo para ir buscar o pai, né? Porque ele sabe como é que a ordem vai voltar e como é que ele vai herdar uma ordem se a grande referência dessa ordem não está lá, né? Então, nesse sentido, o Homero realmente foi, acho que deu assim uma série de arquétipos que nunca vão morrer, né? Não tem como. Não. E eu digo mais, eu acho que, na verdade, muito da nossa literatura depois repete temas de duas grandes obras, né? A Sagrada Escritura, que é o The Great Code, como vai dizer o grande Northrop Frye, é o Código dos Códigos, é o livro dos livros. Sim. E a Ilíada e a Odisseia, e dá para talvez estender um pouco, falar também do teatro grego, né? Que estende essa experiência, né, de Homero. Então, isso que tu citasse sobre... sensacional. E, novamente, uma coisa que todo homem, porque o homem tem desejo de levar só avante, porque ele é colérico, né? Ele é mais colérico. Isso! É o que atrapalha Ulisses. Né? Ele conseguiu escapar, né, da caverna de Polifemo, tá indo embora. E aí, depois, por híbris, por soberba, dá nome, sobrenome, endereço. E aí, né, comprou briga com o filho de Poseidon, né? Olha com quem, né? Com quem que ele foi arrumar briga? Se ele fosse voltar voando para casa, tudo bem. Tá? Mas ele ia voltar de barco. É isso. E aí sofre 10 anos até voltar para casa. Outra coisa importante, né? Esse reconhecimento do lar. Ele tem um lar. Isso é uma coisa que nós temos que construir.
a nossa casa, ela é símbolo, a casa material, ela é símbolo do lar que nós construímos em nós. Esse homem carregou durante 20 anos o seu lar no seu coração. Isso. E quando ele chega lá, o cachorro dele morre de felicidade em vê-lo. E Penélope, fidelíssima, está desconfiada. O homem ficou 20 anos fora de casa. De onde é que tu veio? É tu mesmo. E aí ela disse, não, então eu vou tirar lá a cama do quarto e vou botar em outro lugar. E aí ele mostra que ele carregou aquilo lá no coração, não vai tirar nada, é impossível. Eu mesmo construí a cama e uma oliveira viva cresce por dentro das colunas de uma dela. Aí ela reconheceu, isso aqui é o meu Na hora, né? É, então... uma cena nossa, uma das maiores cenas da história da literatura, né? Ou uma outra das cenas que evoca a paternidade, que é uma cena que foi muito repetida, é quando também o Príamo arranca os cabelos, né? Quando a gente tem a morte do Heitor, esse tema do pai que arranca os cabelos de dor quando tem a perda do filho, né? Algo que também se tornou um ícone aí na história da literatura, pelo menos clássica, né? E se repete em vários outros autores. Sabe o que eu queria te perguntar também? Eu queria que você falasse um pouco. A ideia tem um outro relato assim do mundo antigo que é importante para os homens e até hoje seduz muito a imaginação dos homens, que é a história dos 300 de Esparta, né? A história dos 300. E o que é que essa história dos 300 tem a ver com o ideal grego de liberdade política? Porque ainda que Esparta tivesse um modelo diferente de Atenas, que a gente costuma associar, né, a liberdade política era democrática, são os 300 ali que se sacrificam pela liberdade da cidade, né? O que você falaria a respeito dessa relação? Aliás, a gente teria que fazer uma análise também, vou tentar ser breve também, para a gente não... Mas olhar duas contrapartidas, né? O mundo grego, todo mundo sabe, ali nós temos a Grécia como, né, uma porção maior continental e várias ilhas, né? Os arquipélagos, as ilhas gregas famosas ali, né? E nós temos aí duas realidades. Atenas, né? Conhecida pela filosofia, pela literatura, por essas coisas todas. E nós temos, por outro lado, Esparta, né? Nós temos esses duas realidades. E aí você comenta isso, né? A liberdade e assim por diante. Muito quando a gente vai falar disso, da democracia e tudo mais, a gente tem muito essa figura de Atenas, certo? Então, o ateniense parece ser a democracia ateniense e por diante. E aí você larga um programão, que é... Tá, mas quem defendeu isso foi quem? Foi Esparta, a oligárquica Esparta, né? A implacável Esparta. Né? Essa Esparta que acaba, né, inclusive, né, trucidando escravos e assim por diante. Né? E a própria questão da escravidão no mundo grego, né, a gente poderia pegar e dizer assim, nossa, isso tem o seu problemático. Né? Mas dizer o quê? Na verdade, nem uma coisa nem outra, certo? Nós temos, e Atenas já foi durante muito tempo também, né? Atenas não ficava atrás, vamos dizer assim, do ponto de vista militar. E da clareza do papel militar do homem. Não. Tanto que era muito organizado, né? Assim, exato. Era... Não, então, diga, vamos lá. Continua. Então, perfeito. Mas o dado que eu digo assim, para nós, fugindo da análise histórica, prática e tudo mais, querendo fazer justiça a Atenas, a gente tem dois arquétipos aqui. Para mim, eu vou agora falar da Atenas arquétipo e da Esparta arquétipo. Né? E eu acho que o mundo grego chega até nós a partir dessas duas atitudes. Da atitude, né, meditativa do intelectual, né, do filósofo, do homem de instituições, e a atitude bélica militar, né, de Esparta. Porque esses homens de Esparta têm uma coisa muito clara. Né? E eu acho que isso é um vislumbre que já mostra, né, para o mundo, já vai dar o preâmbulo para o mundo ocidental, daquilo que depois vai chegar a um outro elemento com o cristianismo, né? Chega a um outro momento, mas de que existe uma forma de vida que é a forma com que vale a pena viver. E se for para viver de outra maneira, é melhor morrer se sacrificando para que essa forma de vida continue. Só que isso foge completamente das ideias hedonistas que nós temos e que hoje alejam a masculinidade na nossa sociedade. Né? Esse que é o problema. O homem, para ser realizado, para ser feliz, existe uma felicidade, né, muito própria, né, de quem realiza as coisas. Ele tem que fugir do hedonismo. Ele tem que fugir do culto ao prazer. Né? E esses homens enxergam isso.
Só que é uma coisa complicada. Poxa, não é melhor viver de um jeito abaixo daquilo que eu considero a dignidade da minha vida, abaixo daquilo que eu considero os valores altos da civilização, mas viver ao invés de morrer, né, para manter algo que eu não vou aproveitar? Esse que é o ponto. Os 300 de Esparta tendo sucesso, e eles ajudaram, sim, a resistência grega de maneira, né, inigualável, eles não puderam aproveitar este mundo que eles ajudaram a salvar. Esse que é o grande ponto, né? Esse que é o drama. Vale a pena? E aí eu vou ter que citar o Fernando Pessoa, né? Ó, mar salgado, quanto do teu sal são as lágrimas de Portugal, né? Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, porque Deus ao mar, o abismo, o perigo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Isso. Existe algo, e aí cada um vai ter a sua síntese. Eu, como católico, tenho essa síntese muito radicada em Deus e na visão da revelação, né, que é a experiência que eu tive e que me faz crer nisso, né, a partir da razão, mas tem uma hora que pela razão eu cheguei num muro que eu disse assim, ó, eu enxerguei que tem alguém para além do muro. Eu não sei como é que subiram nesse muro, mas tem alguém para lá. Então, eu vou chamar quem está para lá do muro. Mas foi a razão que me conduziu até o muro. Né? Então, mas faça a síntese que você queira fazer. Existe uma revolta no homem, ou em vários tipos de homem ou sociedade, que apesar do hedonismo ou do calculismo, nos dizer assim, não, mas se eu não aceitar eu vou morrer. Tem algo no ser humano que diz, então que eu morra. Então, não vale a pena viver de outro jeito. Sim. Né? Para que eu vou viver assim? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Eu tenho um livro do Olebeck, bastante famoso, que é o Submissão. Sim, sim. E eu acho que ele descreve muito esse estado atual da sociedade, né? Dos países desenvolvidos, né? Beleza, tudo bem, vamos perder a liberdade, vamos perder o nosso modo de vida, mas vai ter outras vantagens. Vai complicar muito a vida se eu for lá, né, combater esses caras, né? E aí você vai sendo cozinhado como um sapo. Né? Imagina que você botou um sapo lá na panela, a água está fria e você ligou o fogo. Então ele vai cozinhando quase sem perceber. Né? Então esse é o drama. Eu acho que a figura dos 300 trazem para nós exatamente isso. Nós não podemos deixar ser cozinhados, Bia Maria. Gente, assim, ó, não vamos nos iludir. China jamais vai aceitar, estando hegemonicamente no poder, o nosso estilo de vida. Nunca. Não, nunca. O mundo muçulmano. É muito menos islâmicos, jamais. Não tem como contemporizar com esse pessoal. Existe uma trava epistemológica para eles, para compreenderem né, as aquisições que nós tivemos. E aí eu sou obrigado a dizer uma outra coisa, mas eu vou parar por aqui para você me lançar para a próxima demanda, mas poderia seguir avante nessa ideia. Mas vamos avante. Não, eu queria também que você falasse, né, sobre o cristianismo também é conhecido pelas cruzadas, a gente tem a ordem dos templários, então, assim, é um motivo, você tem falado muito disso, né, dessa proximidade entre a espada e a pena, né, é um motivo clássico, né, a espada e a pena, e aparece em toda a literatura humanista e tal, mas assim, não precisou esperar chegar ao humanismo, sempre foi assim, né, e no caso da história da igreja, isso é muito claro, e quando a gente tem as cruzadas, e a gente tem a ordem dos templários, né, então, assim, essa síntese entre o guerreiro antigo e o cristão missionário, isso poderia caracterizar, assim, as cruzadas, uma síntese realmente entre o guerreiro antigo e o cristão missionário, porque o objetivo era duplo, né? Não era uma questão de proteção para garantir e, ao mesmo tempo, enquanto se faz essa proteção, você também está expandindo uma mensagem. Né? E é um elemento vital do cristianismo, como justamente porque a mensagem é universal, você leva para o maior número possível de seres humanos. Né? Exato. Olha, o que dá para a gente falar com toda tranquilidade é o seguinte. Bom, primeiro, cruzadas é uma coisa sempre complexa. Tá? Sim, gera então, muita polêmica, né? Exato. Muita polêmica e, por outro lado, também tem uma outra coisa. Uns querem fazer uma legenda áurea da cruzada. Né? Também não dá. Não dá, né? Exato. Outros querem fazer a legenda negra da cruzada. Isso. Então, vamos fazer uma legenda... Exato.
Vamos fazer uma legenda de prata da cruzada. Ótimo. Né? Então, primeiramente, nós temos toda uma situação que se dá, né, dentro do quadro. Nós temos que entender isso. Né? Desde 711, nós temos o domínio, a entrada em 622, né, o ano 1 da Égira, os muçulmanos começam um domínio rapidíssimo. Então, em 622 eles começam, em 711 eles já dominaram, né, 2/3 da Península Ibérica. É muita coisa. É muita coisa, e muito rápido. Em 742, o grande Carlos Martel nos salva, né, do domínio completo muçulmano dentro da Europa continental na Batalha de Poitiers. Né? Então, nós vamos olhar o mapa, uma pinça muçulmana no mundo ocidental. Né? Apertando, né, pelo braço da direita, apertando o Império Bizantino, e pelo braço da esquerda, apertando, né, a Península Ibérica, que se salva ali no norte, né, e vai formar os reinos cristãos, depois que vai ser Castela, Leão e assim por diante, depois vai vir o Condado Portucalense, vai ser Portugal. Então, assim, não existe alguns, né, grupos também não são grupos únicos, alguns muçulmanos contemporizam mais, né, com cristianismos, outros menos. Nós temos sassânidas, omíadas e assim por diante. Mas aí nós temos um ponto que não pode ser esquecido. Nós estamos lidando com uma questão de sobrevivência do mundo ocidental. A ausência de uma resposta militar seria catastrófica, e ela não acontece só no período das Cruzadas. Basta lembrar a Batalha de Lepanto, basta lembrar como os muçulmanos chegam, os turcos otomanos chegam à porta da Áustria. Nós estamos sempre diante desse achaque muçulmano. Né? Nós não podemos nos iludir. Né? Tem pessoas muçulmanas que são boas, várias delas, pessoas maravilhosas, entre nós, e acredito também que no mundo muçulmano. Né? Então, um pouco estamos aqui advogando, né, uma ideia de matemos todos e Deus escolherá os seus. Você está louco? Longe disso. Todas as vidas humanas nos importam, né? Nós queremos entrar em paz com todos. Só que a gente tem que ter um pouco de senso prático, tanto na análise do presente como do passado. Também nós temos uma questão de que existe um desejo de expansão territorial por parte dos nobres da Europa Ocidental. E essa expansão territorial ela é problemática dentro da Europa continental, no quadro que ela está. Tá? Então, nós temos isso. Mas nós temos também o desejo verdadeiro do homem ocidental, né, de defender os lugares sagrados e de né, ali estender também, como tu disseste, o anúncio do evangelho. Porque o que ele via? Há cristãos também lá onde estão os lugares sagrados. Se não ajudarmos esses caras, nós vamos perder o acesso a esses lugares que são fundamentais. E para o idealista de hoje em dia, isso pode parecer uma besteira. Mas o cristianismo é a religião do Deus encarnado. Então, não é a religião do Once Upon a Time, do Era uma Vez. Né? Quando São Lucas escreve seu evangelho, ele dá nome e sobrenome de quem é rei, onde é que é rei, em que época aconteceu assim por diante. Porque o Eterno entrou no tempo. Isso é importante, amanhã a gente celebra isso. A Anunciação, né, que é quando dá a encarnação do Verbo. Então, esses lugares históricos têm a sua importância. É a reunião de tudo isso, certo? E aí nós temos, né, tu comentaste dessa questão da espada e da pena. Se a gente vai parar para pensar, os grandes guerreiros da cultura, né, durante toda a Alta Idade Média foram os monges, né, filhos de São Bento, né, Cluny, Cister e assim por diante, né. Cluny acredito que um pouco depois, Cister antes, né. Mas, perdoa se eu errar esse dado. Mas, de toda forma, cada vez começa a crescer mais o desenvolvimento da cavalaria cristã, isso é importante. A cavalaria é uma arma militar que tem essa ideia do ideal do cavaleiro. Por quê? Porque o cavaleiro é a arma mais potente do quadro de guerra. E o cristianismo coloca isso no coração. Se você é poderoso, o seu poder para defender o fraco. Então, esses valores vão crescendo. Muitos cavaleiros foram torpes, foram pérfidos e assim por diante, tá? Mas esse é um ideal que o cristianismo vai colocar cada vez mais. Ele encontra esses bárbaros e ele tem que ensinar esses caras a serem cada vez menos bárbaros. Né? Muitas vezes você tem que convencer um marido, né? Ele vai continuar sendo violento, vai, mas pô, vou tentar convencer esse cara a ser menos violento. E assim o cristianismo vai, tirando toda a questão da salvação que acontece do patrimônio cultural que permanece no Ocidente depois dessa queda. Com o grande papel dos irlandeses, isso aí às vezes as pessoas não lembram, acham que São Patrício é a única coisa que a gente deve a ele, é uma festa onde o pessoal bebe pra caramba, né? Não é. Esse homem preparou o lugar aonde iria sair os missionários que evangelizariam a Escócia e o norte da Inglaterra, e do norte da Inglaterra vai sair quem? Alcuino, que vai ser, né, o capitão lá da seleção do Carlos Magno, da seleção intelectual do Carlos Magno.
Então, Caramba, vai uma ser só importância absurda. absurda, o Renascimento Carolíngio. Dali vai sair São Bonifácio para depois evangelizar o norte da Alemanha, onde os romanos não tinham chegado. Então, quer dizer, agora você fala do encontro dessas duas coisas. E eu digo, essa mentalidade foi preparada já dentro da família beneditina, ao qual pertence São Bernardo. Os anteriores a eles, fundadores, se enxergavam, de alguma forma, como homens que eram chamados a levar o rigor bélico militar para a aplicação da ascética. O que é ascética? Em grego, ascesis é luta. E eu tenho que lutar pela minha alma. Então eu vou levar esse valor militar, bélico, marcial, para a vida espiritual. Isso foi crescendo, até que no século XII, com a demanda das cruzadas, porque existe isso. Se as cruzadas não tivessem também um fim espiritual, não ia surgir no coração dos homens essa ideia assim, senão não, lá é um bando de oportunista. Vamos lá, fazemos a nossa guerra, matamos o que temos que matar, conquistamos o que conquistar não. Esses homens têm a consciência, se nós não nos santificarmos através desse combate, isso vai ter sido em vão. E isso crescendo neles, surge esse desejo de juntar as duas coisas. A vivência dos conselhos evangélicos, né, pobreza, castidade e obediência com radicalidade de circunstância, todos os cristãos são chamados a esses conselhos. Só que os religiosos são chamados a viver eles na entrega das circunstâncias mesmo, né? E o caráter bélico, ou seja, eu vou pegar todo esse potencial espiritual, de riqueza de personalidade, que essa sese espiritual me dá, e vou colocar a serviço dessa necessidade, que é a necessidade de defesa dos fracos que estão aqui nessa região de defesa da cristandade. Nós somos devedores disso também como sociedade, porque vai ser os fundos da Ordem de Cristo, que é a remanescente da Ordem, né, templar em Portugal, que vai financiar parte das navegações que vão chegar aqui no Brasil. Sim. Então, quer dizer, isso tem todo o desdobramento. E uma última coisa para pegar isso, né, outra coisa importante, como tem a ver a questão da propagação da fé, como vai dizer Camões, né, para difundir a fé e o império, né, pelas terras viciosas. Se nós vamos olhar a conquista, né, do El Andaluz, né, da Andaluzia e do Alhambra, dos últimos lugares ainda de permanência muçulmana na Espanha, né, vai se dar mais ou menos lá por abril de 1492. Em outubro de 1492, né, o genovês Cristóvão Colombo, assim se presume, né, há controvérsia sobre a nacionalidade dele, chega, né, nas Antilhas, chega na América. Para o espanhol, a reconquista continuava, porque o único lugar a ser reconquistado não era a Espanha. O mundo inteiro precisa ser reconquistado para o Evangelho. Essa que é o ponto. Então, isso sempre caminhou junto. E aí se tu pensar também depois numa outra ordem que surge nesse contexto, que é a ordem dos jesuítas. Sim, era meu próximo ponto, porque também reúne tudo isso. E surge na Contra-Reforma, num período muito mais complicado, quando você já tem a racha, né? Exatamente. Você tem a divisão da cristandade. Quem quer um bom livro sobre isso, por favor, né, leia tudo que você puder desse cara. Christopher Dawson, que é um historiador galês católico, um dos caras muito... O brabo é o seguinte, né, como não fecha com a ideologia de vários, muitas vezes não se dá palanque, mas um cara que foi muito bem afamado enquanto vivo já, reconhecido enquanto vivo por um lado, e ao mesmo tempo, já enquanto vivo, ao mesmo tempo reconhecido, botado os panos quentes, porque era um cara que integrava a teologia e a visão religiosa na sua análise histórica, que não devia nada em termos científicos. E ele tem 2 livros, que é A Formação da Cristandade e A Divisão da Cristandade. Então, que é sensacional. Quem quiser entender esse contexto muito bem, né, e não poder ler muitos livros sobre isso, lendo esses 2, né, já vai estar lendo grande coisa. E uma coisa importante, né, o que nós temos? A gente fala, e é consagrado na história a expressão Contra-Reforma, né, e eu não vejo nada de errado nela. Só que nós não podemos entender a expressão Contra-Reforma como mera reação. Né, porque existe um brilhantismo, né, falando, só de dar 2 exemplos, né, nessa devotio moderna, né, nessa devoção moderna, muito ligada, né, à leitura cristã desse antropocentrismo malsão do humanismo, é a contemplação da humanidade santíssima de Cristo, que é retomada especialmente por Santa Teresa d'Ávila. E na contraparte disso eu tenho esse Ininho, né, eu tenho o Inácio de Loyola, né? Sim, importantíssimo, né?
fundamental dentro desse contexto que, sendo um homem muito militar, muito bélico, muito marcial, né, se encanta com conceitos. Ele cai na ficha dele isso, né, que muito mais deslumbrante do que os feitos dos grandes guerreiros está os feitos dos grandes santos. Sim. E aí entra esse negócio, porque nós temos uma coisa, e aí nós vamos juntando as coisas. Quando tem um processo, né, de canonização de alguém, nós temos uma coisa que é virtudes heróicas. Ou seja, essa é uma etapa, né, até aquele momento, né, pode ser santo? Pode. Então, servo de Deus. Né? Não existe nada que impeça, né, esse cara ser canonizado. Mas a outra parte do processo é provar que ele viveu em nível heróico as virtudes, naturais e sobrenaturais. Né? E o que é o herói? Em grande parte, o herói é um homem tocado pelos deuses e por isso capaz de fazer coisas extraordinárias. Né? Então a gente vê que, de alguma forma, a expressão ela caminha para esse outro contexto ocidental, porque o santo só pode fazer o que faz por virtude divina. Né? Sim. Sua liberdade concorre para que a virtude divina haja nele e assim por diante. Então, ele se torna venerável. Aí nós temos um venerável. Né? Não é mais servo de Deus, mas é venerável. Né? E aí, depois disso, sobe a beatificação mesmo, né? A beatificação e canonização. Então, esse homem se dá conta que o passo além da heroicidade era a santidade. E ambiciona isso como antes tinha ambicionado glórias militares. Ele é um cara muito pau-ferro. Pensa, um cara para submeter uma cirurgia de joelho naquela época. Meu Deus do céu. Meu Deus, hoje em dia já é algo muito problemático. Né? Caramba. A convalescência. Ó, aguentou no osso, segurou firme. E nessa convalescência, então, né, tem essa luz. Né? E traz esse ideal militar para dentro da sua ordem. É quase como um renascimento disso. E aí entra uma coisa maravilhosa que tu levantou, que a questão novamente entra aí, não mais a questão da espada, eles não são militares, mas uma rigeza marcial. Né? Isso. Esse cara se bretando nos lugares mais inóspitos do mundo, subindo cachoeira aqui no Paraguai. Não, e são os grandes professores. Então, assim, é muito engraçado porque eles têm esse traço fundamental, que eles vão para ter essa característica assim de exploradores e cientistas, né? É uma ordem que se estuda muito, e professores, porque cuidavam das escolas assim em todos os países católicos, né, nas coroas católicas. Até, inclusive, eu estava outro dia lendo ali o testamento político do Richelieu, que ele fala, como que a gente faz? Não, os jesuítas não vão cuidar unicamente da formação das crianças, mas tudo bem, então as outras ordens cuidam da universidade. Mas, assim, em questão de formação, a primeira formação eram os jesuítas, eram os grandes, né, professores no mundo moderno. Porque aí a gente pega uma coisa sensacional e aí a gente vê o militar que era Santo Inácio. Ele cria uma forma de transformar factível a melhor formação intelectual possível para os seus padres na Ratio Studiorum. Ou seja, ele tem ali a receita de bolo, vou chamar assim, brilhante. Eu não quero que essa coisa de receita de bolo fique pensando assim, é o mínimo. Não, não é o mínimo, não. Mas ela é prática, ela vai direto, ela é elegante. Funciona. Os lógicos vão dizer isso, isso aqui é uma solução elegante, eu poderia fazer todas essas complicações aqui, mas não, eu vou lá, transformo isso aqui, consigo por causa dessa regra aqui, né, fazer uma coisa e vou chegar nesse resultado. É uma solução elegante, né, para no menor tempo possível conseguir máximos resultados. Essa é a Ratio Studiorum. E ela se torna, né, modelo até hoje. Não vamos... Por exemplo, as normativas, né, que nós temos hoje para a formação dos padres, né, não tem como não beber, em algum grau, nossa inspiração na Ratio Studiorum, até que é chamado de Ratio, né, da formação dos padres. Então, quer dizer, é algo que estabelece... E tu comentaste uma coisa sensacional, né, que são grandes combatentes, porque eles percebem que agora o combate contra aqueles que desagregam a cristandade, e desagregam a civilização, e desagregam o elemento cultural. Não nos iludamos, muito das dificuldades que levaram à cisão do cristianismo são dificuldades de uma decadência intelectual muito fundada na questão do nominalismo, nas más intuições de Ockham e assim por diante. Isso. Né? O que o Corsão fala muito bem, né? Se a gente for citar o autor. Exatamente.
Então, quer dizer, ele vai entender que a grande luta, o grande fronte é esse, né? Uhum. E os caras têm que estar muito bem formados, né? Tanto é que as distinções na ordem, né? Você poder, não sei se ainda é assim, né? Talvez algum jesuíta nos veja, né? Mas assim, mas o nível de formação em outros momentos da ordem, né? Queria dizer se você seria, por exemplo, ordenado sacerdote ou permaneceria só como irmão religioso, né? Somente não, já há grande vocação. Mas é realmente entender que eu estou formando uma elite. Não elite de privilégio, mas elite, né, de pessoas especializadas, né? Sim, de pessoas muito preparadas, né? Assim, nesse Exatamente. E sentido. muito rijas. Isso. Sabe, é engraçado porque vamos pensar, né, nas figuras assim do século XIX, século XX, assim, a gente tem o Napoleão praticamente querendo competir, o cara com que ele compete é o Justiniano, né? Assim, para ele o modelo com que, quem que eu quero superar? O Justiniano, né? Você tem depois, mesmo no século XX, você tem outras figuras políticas que ainda que sejam sujeitos monstruosos, né? Você tem Hitler, você tem Stalin, ainda que sejam sujeitos monstruosos, não, a gente não percebe, a gente percebe neles esse tal desse apetite irascível, né, que move o mundo. Só que de uns tempos para cá, e aí a gente tem os bons, né? Você tem Churchill por outro lado, você tem outras figuras que são admiráveis, né? Mas todos eles têm esse ponto em comum. Agora, de uns tempos para cá, não. A gente percebe uma tal de uma crise da masculinidade. E ao longo dessa entrevista, você falou de um monte de aspectos absolutamente positivos que integram o universo masculino, né? E quando que você identifica que começou a ocorrer essa crise e quais são as causas principais que você poderia listar, assim, para a gente entender por que é que ela veio à tona? Foram razões políticas? Foi um conjunto de contextos? É complexo? Não é tanto? Tem a ver com o pacifismo difundido no começo do século? Como é que você vê essa crise e em que momento da história você identifica mais, o começo dela, pelo menos? O poder e a força está muito relacionado com o masculino, certo? Sim. E nós falamos aqui agora, né, de vários momentos onde o masculino estava a serviço de algo grande, maior que ele, né, eivado de bons valores, que não era perfeito, como nada é perfeito nesse mundo, mas importante, né, e fundamental. O que a gente percebe? Que a maneira como o cenário europeu, justamente por causa da decadência da ética cristã, né, nas entradas, né, do Renascimento, mas ainda da modernidade, vai fazer que esse poder e essa força relacionada ao masculino comece cada vez mais a ser empregado por motivos vis, né, e superficiais. A princípio, de maneira, né, claro, sempre de maneira menor, nunca um erro começa em 200 graus, ele começa em alguns graus. E cada vez tornando uma escala maior. O cientificismo, as possibilidades da ciência, fazem crescer uma certa tecnocracia, certo? Sim. Aonde isso precisa, essa máquina industrial precisa ser alimentada com o quê? Com, né, aquilo que é tomado das nações, né, que são colonizadas. Nada contra a colonização por si mesmo, né? Mas muito das coisas que se fez nas colônias não se visava o bem daqueles que foram colonizados, mas de fato interesses menores ou até interesses vis. Simplesmente pegar recurso, né, em grande medida. E nisso macerar a população local, permitir abusos, né? Não se preocupar com a formação intelectual e religiosa. Outros lugares se preocuparam. Então, assim, para muitos povos, né, foi um grande negócio, né, serem colônias sobre algum aspecto cultural ou religioso. Mas vieram muitos ônus também, muito complicados com essa relação. E isso, se no primeiro momento do Império Português, né, e Hispânico, vai ser algo, né, que vai ter muitos elementos negativos, bom, vou falar aqui da chaga da escravidão, né, que é algo terrível, que as nações hispânicas fizeram ouvidos moucos para isso, né, porque o Papa condenou várias vezes esse tipo de prática, certo? Os jesuítas conseguiram preservar nos lugares onde estavam, pelo menos os índios, disso, né? Mas, então, essa questão toda. Mas depois isso piora, porque nós vamos ter uma segunda onda de imperialismo, e daí existem elementos de uma ética, né? Eu não quero colocar aqui, fazer nenhuma diatriba do protestantismo, mas vamos dizer assim, eu não vou, faz parte do contexto protestante esses povos que vão tomar as colônias agora novas, né?
mas, sobretudo, uma certa visão do capitalismo, né, que, de fato, né, não só fazia a parte boa, vamos chamar assim, que é a liberdade de mercado e assim por diante, até porque o mercado tem a sua própria dinâmica, né, e não adianta querer criar soluções artificiais, mas que visava a primeira questão do lucro, né, a questão do desenvolvimento, e não a pessoa. Uma certo? ética hiperindividualista, né? Assim, Exato, não tem... exato. A Né, gente tem esse crescimento do individualismo, essas coisas todas. No Então, sentido pejorativo, né? Não a celebração da individualidade, mas assim, o individualismo nu e cru. Né? Porque tem uma parte da questão do indivíduo que é o valor intrínseco do indivíduo. Exato. Né? Que trágico é quando o valor do indivíduo é decidido pela comunidade. Todo mundo decidiu que esse vale pouco, então vamos jogar ele do penhasco. Né? Terrível, né? E então, com esse crescimento, né, com esse uso do poder por coisas cada vez menos relacionadas ao bem comum, a gente poderia dizer isso. Isso, é isso. Essa é a essência da política moderna. Sai o bem comum, entra a razão do Estado, entra cálculo político. Exatamente. E nesse cálculo político, se a finalidade é simplesmente a riqueza ou etc., qualquer finalidade materialista que seja, o bem comum vai estar fora da jogada, né? Exatamente. E o brabo é isso. Aí eles usam muitas vezes o politicamente correto, ou certos elementos ideológicos sentimentaloides, para querer dar alguma falsa aparência de bem comum real para esse discurso, para essas posturas. Né? Então, bom, o que acontece é que o poder acaba sendo usado de maneira cada vez mais maquiavélica, posso dizer com toda tranquilidade, e o exercício do poder, da força e da autoridade acaba causando cada vez mais uma ojeriza no senso comum, em parte por causa de uma manipulação ideológica, que quer apresentar as autoridades consolidadas e tradicionais com alguma abertura a uma visão, né, razoável de mundo, ou poderíamos dizer ainda conservadora, né, mas sem estender demais filosoficamente esse conceito, mas de conservação das coisas boas, desmantelar essas autoridades para eles entrar no lugar como uma autoridade totalitária. Você pega isso, né, muitas vezes esses elementos ideológicos que querem desmantelar a autoridade, porque querem tirar as autoridades que impedem, né, o crescimento de forças revolucionárias ideológicas, certo? E você, então, usa como argumento contra isso todos os momentos que no passado a autoridade e o poder e a força relacionada ao masculino foi usado de maneira negativa. Você cria aí uma falácia, na verdade. E você precisa atacar isso desde de dentro. Né? E o pináculo disso na civilização é a figura do pai. Né? O pai é aquele que faz na casa o papel, né, do general, do professor, do mestre, do rei, né, do sacerdote. Todos esses papéis que nós conversamos antes. Né? Do militar, do orador, do sacerdote. O pai é isso. Então a paternidade vai cada vez mais sendo, né, depauperada sobre uma ótica, né, de um fantoche, de um espantalho do patriarcalismo. Né? Esse é o espantalhão deles. Exatamente. Então, ou seja, eu vou diminuir. E isso cria ser homem começa a ficar feio. Isso, tem que pedir desculpa aí. Exatamente. Porque o homem, o pai é a lei. Zeus é a lei, o pai é a lei. Né? O pai é o legislador. O pai tem que dizer, tu vai até aqui, tu não vai ali. Né? E ser pai é estar sozinho. Ser pai muitas vezes é fazer e não ser reconhecido. Eu vi o teu filho, eu te odeio, não interessa que eu odeio, tu tem que me respeitar, porque eu te amo, quero que tu seja feliz. Eu sei que se tu não me respeitar, tu não vai ser feliz. Né? E ter como uma única satisfação a felicidade do filho, ou saber que tudo fez por essa felicidade. Se ele quer odiar, isso exige, isso é um outro problema que a gente tem, Bruno. Porque para isso nós não podemos ter uma sociedade sentimentalista. Isso, não dá? Não dá? Eu não posso ficar com medo que o meu filho diga que me odeia, ou que me antipatia. O problema é teu. Tu não é, a minha prioridade não é que tu seja meu amigo. Meus amigos eu tenho em outros lugares. É meu filho, cara. O que eu faço por ti, eu não faço pelos meus amigos. Isso. Eu não gerei os meus amigos na barriga da tua mãe, entendeu? Então, a preocupação é outra. Esse desprendimento também é um grande problema. Então, a gente tem isso. Exercício de poder foi muito negativo em alguns momentos. O abuso do poder ficou acima do exercício do poder, né? A gente não teve exercício, só abuso. O abuso do poder, o uso falacioso de exemplos do abuso do poder por ideólogos, e o crescimento de um sentimentalismo cada vez mais exacerbado, que não tolera sofrer as penas que o pai tem que sofrer para exercer seu papel. Suma da ópera, tudo isso fez ser homem como homem deve ser apresentado como algo feio, né? Algo autoritário, assim por diante. Né?
E que tipo de saída você vê? Você acha como é que os homens assim que sabem muito bem qual é o seu valor e que não estão dispostos a engolir, né, essa crise e sim defender a sua própria dignidade como um bom guerreiro, um bom orador e um bom sacerdote, quais caminhos você indica para esses homens para defenderem a própria dignidade e não se deixarem levar, né, por esse espantalho aí do tal do patriarcalismo? Eu diria assim, gente, independente da sua visão religiosa, tá? O exemplo que eu dou é Jesus Cristo. Por Uhum. quê? Independente se você acredita que ele é Deus ou não, tá? Se você só consegue lidar com a figura de Jesus Cristo como símbolo ou arquétipo, tá bom, então. Não é o ideal, né? E eu te digo por experiência pessoal, se eu tenho alguma credibilidade com você que me escuta, né? Jesus Cristo não é só isso. Mas se até onde você consegue chegar, ou quer chegar até agora, por que eu jogo ele? Porque é a pessoa, né, que... e é aí que eu digo, a solução da coisa é amar, mas eu tenho que entender o que é amar. Amar é decidir empenhar a minha performance vital, a minha vida em favor da existência de outro. Eu olho para essa pessoa e eu digo, você é um bem que você exista, né? E eu vou viver e lutar para que você exista cada vez mais. E a figura de Cristo que é nos apresentado nos evangelhos é isso. É alguém, né, que acredita que está ali e que se sabe estar ali para, né, favorecer, para possibilitar uma existência absoluta, né, daqueles que aceitam o seu sacrifício. E por isso faz esse sacrifício. Né? Então, isso é o dado. E quando tem que pegar e cortar o barato do pessoal, corta. Né? Quando tem que chamar atenção, quando tem que acusar, né? Quando tem que, inclusive, pegar o chicote lá e dar no pessoal, expulsar a base de pancada, o pessoal do templo faz isso também. Então, né, ele se tem que usar a força, até mesmo uma certa força física, ele faz isso. Né? Mas também é misericordioso, entende a fraqueza do outro, está com as pessoas lá. Primeiro faz, depois ensina. Muitos apóstolos viram ele rezar para depois perguntar para ele como é que reza. Então, se você analisar a figura, independente da religião, mas se você analisar a figura, a pessoa que é Jesus Cristo, você vai ter um exemplo de masculinidade sem perder nada da força, né? Tem tudo daquela misericórdia, né? Daquele senso de justiça que coloca a própria vida a serviço da vida dos demais. Então, eu diria assim, a solução, para mim, é duas coisas, né? Amor à verdade e a verdade no amor. Eu acho que não tem outra solução para isso. Eu tenho que entender o que é o amor de maneira verdadeira e vivê-lo. E a partir da verdade, então, encontrar caminhos para o amor na minha circunstância. E amor não tem nada a ver com sentimentalismo. O amor é uma decisão pelo bem, o belo e o verdadeiro na vida das pessoas que eu amo. Então, eu acho que não tem outra solução. É restaurar esse símbolo do amor, restaurar a realidade do amor e da verdade. Não tem outro caminho. Aí a gente poderia falar muito sobre isso, mas dizer assim, ó, existem muitos elementos culturais e instituições e atitudes institucionais. Quando eu falo de instituições, eu falo da família, eu falo da religião, eu falo dos meios de ensino, né, que vão ajudar a reconjuntar esse modelo. Mas eu não tenho melhor indicação, inclusive até do ponto de vista literário, que apresentar uma leitura criteriosa do Evangelho para o homem que nos escuta para entender o que é a coisa do ser homem, né, a H maiúsculo. Né? Rodrigo, muito obrigada. Acho que você não poderia ter encerrado melhor. Eu não tenho nem mais coragem de fazer pergunta depois dessa última inspiração sua aí. Eu quero deixar isso para os nossos leitores, para que eles pensem muito em cada uma das suas palavras. Acho que em 1 hora de entrevista você deixou aí uma série de dicas e de reflexões e de conselhos absolutamente valiosos. Eu espero que cada uma das pessoas que esteja ouvindo aí essa entrevista fique com isso na memória no maior espaço de tempo possível, tá bom? Muito obrigada mesmo. Valeu.